Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Talk Show Autores do Brasil. Estamos agora na 8ª temporada e hoje de casa nova, né? Iniciando, dando continuidade a esse projeto, num novo estúdio, e falando hoje sobre o universo da criação e da edição dos quadrinhos. Para darmos início, vou iniciar com a minha autodescrição. Sou um homem de 42 anos, careca, de barba, estou com óculos, estou com a camisa em clima de Copa, né? Torcendo aqui pelo Brasil, de calça jeans e tênis branco, por mais que não apareça. E estou ao lado do professor El Moraes. Junto, né, Denis? É um prazer recebê-los aqui no nosso 8º episódio, né? Eu sou o El Moraes, sou um homem moreno, de cabelos morenos, uso um pequeno bigode ralo e um cavanhaque, cabeça tipicamente cearense, estou vestindo uma blusa amarela, certo? Com óculos no rosto, visto uma calça jeans e um sapato preto, embora não apareçam. E é um prazer hoje aqui receber dois nomes figurantes das histórias de quadrinhos, da edição dos quadrinhos, né? Duas personalidades que vão aqui compor a nossa mesa para a gente conversar e bater um papo sobre como é essa ideia da criação, da divulgação, da evolução, da emancipação dos quadrinhos no Brasil. Então, queria dar boas-vindas aqui para Nilo Nobre. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo para Luiz Carlos, sejam bem-vindos. Muito obrigado, né, os dois. Dia. Eu queria que vocês começassem com a autodescrição de vocês. Pode começar com o Nilo. Certo. Meu nome é Nilo Nobre, sou um homem de 1,77, branco, tenho uma barbona, com a camisa preta, uma calça cargo e um tênis que não aparecem, mas é isso. Fazem parte do look. Olá, eu sou Luiz Carlos Souza, eu sou um homem baixinho, não vou dizer a metragem, tenho cabelo e barba farta nesse momento, sou bem cearense, fenótipo bem cearense, né? Uso um óculos preto e atualmente estou com uma blusa preta que tem um bottom com a logo da Avoante, que é um passarinho preto, sob um fundo amarelo. Uso calça jeans e um tênis, que é a única coisa que meu pé consegue comportar sem se machucar. É verdade, verdade. Então, pessoal, hoje a gente trabalhando com essa ideia dos quadrinhos, eu vou começar com você, Luiz Carlos, aqui, A gente vai fuçar um pouquinho essa história dos quadrinhos. Você que é formado em letras, mas é um especialista em roteiro, em revisão, em edição, né? Tem obras premiadas como o Lâmina Azul, o Lua de Prata, e também é roteirista de uma das mais famosas obras dos quadrinhos que circulou pelo nosso Ceará também, pelo Brasil todo, né? Oriunda do Mestre Mino, né? Você hoje é ainda o responsável pelo roteiro do Capitão Rapadura, né? Que não existe um nome mais original para um personagem do que Capitão Rapadura. Se você dissesse assim... depois de Lampião, eu diria rapadura, é uma das palavras mais originais que nós temos no nosso Nordeste, tá certo? Me diga uma coisa, como é que ficou essa responsabilidade de você pegar esse projeto, né, e trabalhar um roteiro, essa responsabilidade, sem que ele perdesse a essência original, né, do seu criador? Qual é a dificuldade, que dificuldade você teve? Eu acredito que tenha sido um prazer também, né? Não, sempre é um prazer. Eu trabalho com o Mino já tem alguns anos, para falar a verdade. E o que acontece é que foi de forma muito natural. O Capitão Rapadura ele teve uma vida com o próprio Mino, depois ele foi assumido pelo JJ Marreiro, Daniel Brandão e o Geraldo Borges, entre outros artistas ali na metade dos anos 90, começo dos anos 2000, em que eles formaram a Rapa Equipe, né, que trouxeram o Capitão Rapadura para os jornais. E aí, quando o Capitão Rapadura fez 40 anos, foi quando eu mais me aproximei dele. Então, cuidei da edição de 40 anos do Capitão Rapadura. E hoje em dia, qualquer roteiro institucional, né, em que o Capitão Rapadura ele trabalha voltado à educação, muitas vezes eles me procuram, né? Eu acabo sendo o oficial não oficial roteirista do Capitão nesse sentido. A gente, inclusive, fez recentemente um trabalho para a FIEC. Embora seja uma personagem nacional, Capitão Rapadura, o que você agregou da peculiaridade nordestina na personagem? Cara, essa é uma pergunta bem interessante, porque trabalhar a nordestinidade pra mim é algo tão natural que eu não sei. Você sabe que fez, sabe que fez, mas não sabe como fez, não né? sei como... Porque não é só a questão, não é algo que acontece, tipo assim, eu vou meter o Nordeste aqui. É algo que vai. É tipo um sotaque.
Tipo um sotaque, é o que já acontece. Então eu não sei dizer em que momento uma coisa começa e a outra termina. Eu sei que tá lá. Mas o que eu posso dizer que é muito a cara do Nordeste, quando eu trabalho em especial com o Capitão Rapadura, é uma necessidade que tá no próprio coração do personagem, no âmago do personagem, de trazer conhecimento. E você sabe que o Nordeste ele é uma grande potência da educação, né? Verdade. Então o Da Capitão Rapadura... literatura nem se fala, né? Não. Educação e cultura, né? No Cultura. geral. Então, no geral, a gente tenta apresentar isso. Quando eu trabalho com o Capitão Rapadura, eu sempre digo, o que é que eu posso ensinar aqui dentro dessa tirinha ou dentro desse roteiro completo? É sempre qual o conhecimento que a gente está trazendo através do Capitão. E mostrar que ele possui uma vivência que é cultural, que é tipo, ele estudou, né? Isso. Mas ele também viveu a própria cultura. Eu gosto muito em especial. O Daniel Brandão, acho que foi um dos melhores autores que trabalhou com o Capitão Rapadura. Tem uma tirinha dele que eu acho maravilhosa, que é tipo assim, o Capitão Rapadura decide ir a público. Aí ele senta na calçada e diz, ô, Dona Maria, tudo bem? Que é uma coisa que é regional, mas muito natural, né? E a público é o quê? Você ir pra rua, sentar, Exato. conversar com os seus pares ali, né? Então, eu acho que isso daí acaba sendo uma coisa muito intrínseca ao personagem. Eu não sei dizer a metragem, eu sei que vai. Dá a originalidade natural, nordestina. Exato, Bem é natural. algo muito natural. Muito bom. Não é pensado de forma... apesar de quando a gente escreve de maneira muito estruturalizada, mas eu acho que essas coisas elas não são pensadas de forma estrutural, elas só vão Certo. e acontece. Interessante. Legal. Você já recebeu algum feedback do público leitor fora do Nordeste sobre essa nordestinidade? Como foi esse feedback, Luiz? Já, na verdade, inclusive foi quando eu comecei a ter noção de que meu trabalho era muito nordestino. Eu não tinha essa percepção. Quando eu lancei Lâmina Azulada, isso eu já nem lembro mais quando foi, que eu sempre tratei o quadrinho de maneira muito natural. Na verdade, natural não. Eu sempre me inspirei muito no teatro. Para mim é uma obra que ela tem falas teatrais, ela tem uma pegada mais... É um épico. Então ela tem uma Maravilha. pegada de épico, né? Ali tem umas falas meio que planejadas. Quando as pessoas de fora foram ler, e foi a minha obra que alcançou o Brasil inteiro, elas disseram, cara, isso é muito Nordeste. Caramba, eu não quis fazer o Nordeste, eu quis fazer teatro, tá entendendo? Eu Legal. quis fazer algo Mas que fosse mais próximo dos gregos. Mas é o que foi naturalizado dentro da própria obra, né? Então foi quando eu percebi que, ok, eu escrevo com sotaque. E isso é maravilhoso, né? Poder compartilhar a cultura local. É como vocês falaram, assim, é algo que acaba sendo intrínseco ao que eu faço. Faz parte da sua essência. Faz parte da minha essência como autor. Então, se sai natural, eu acho que sai mais divertido. Mas maravilhoso. Interessante, né? Gratidão, Luiz. Ô, Nilo, me diga uma coisa. Você trabalha com... na sua descrição lá do seu Instagram, eu achei legal que você botou como aprendiz de escritor, quadrinista e tudo. E quem escreve um livro não é aprendiz de escritor, já é um escritor. Você tem um livro chamado Contos para Ler no Alpendre, né? Rapaz, você fala de sertão cyberpunk, de música quântica espacial, de distopias da beleza. Me diga uma coisa, que mistura é essa num livro que é intitulado para se ler? Aliás, você fala de calangos telepatas também, né? Que mistura é essa Que de uma maravilha. obra, né? Por isso aprendi de escritor, que já é um escritor. Que mistura é essa, rapaz? Que é feita para se ler num alpendre. Porque eu acho assim, o alpendre é uma coisa muito pitoresca. Quando a gente fala em alpendre, a gente leva... Casa Grande, no interior, alguma coisa desse tipo. Mas os assuntos são completamente contemporâneos, né? Distópicos em si. Então conta pra gente aí que ideia é essa de trabalhar uma obra nesse estilo. É interessante você fazer essa pergunta, porque eu faço parte do Escambau, né? Que é um Certo. coletivo de escritores de literatura Você é um escabanauta. decolonial, Isso. isso, escambanauta. E muito da ideia do grupo é que a gente tenha mesmo um pezinho nas discussões mais contemporâneas de literatura, de política e tudo mais. E a gente não tem como escrever fora de nós mesmos, né? Isso, é verdade. Nós que somos escritores, a gente aprende técnicas criativas para emular uma voz narrativa que não é a nossa, que é o outro. Uhum. A gente ganha empatia a partir da gente se colocar nesse local do outro, mas
Até como a própria filosofia dos últimos 200 anos diz, a gente não consegue escrever de fora de nós mesmos, né? Isso é verdade. Ninguém consegue se livrar disso aí. Está Então- no âmago do íntimo, né? Quando você... tudo que a gente faz com originalidade tem essa característica. Viu? Então, a proposta do livro, ela é isso, porque eu cresci no sertão, né? Eu sou de Quixadá, que é no interior do Ceará, mas minhas férias eu ia passar na casa dos meus tios. Agora a gente Sertãozão entende os bravo. calangos telepáticos. Né? Cada vez do Quixadá. Aí na parte dos calangos telepáticos é bem interessante lá. Aí, como todo fã de cultura pop, a gente vai aprendendo a gostar de ficção científica, vai gostando de fantasia, aí vai misturando o fazer literário com a vivência, não tem pra onde correr. Sabe-se né? lá se a gente não tá conversando com desses ETs que vinham, né? Ali em Xadá aqui. Ou com um calango telepático evoluído, né? Se for, vocês vão saber. Mas os contos, eles representam, eles são distópicos em si ou não? Você tem... Não, são bem variados, assim. A gente tem... Muitos deles nasceram dos desafios do grupo do Escambau, né? A gente tinha desafios semanais que, com o tempo, foram ficando um pouquinho mais espaçados, que é um exercício de escrita, assim. A gente fazia... Eles davam um tema, um prompt. Aí, durante a semana, cada um dos membros fazia o seu continho. E, prática. no final de semana, os editores se reuniam e davam feedbacks. Aí a gente vai aprendendo a escrever ao mesmo tempo que vai praticando a E escrita. todos os contos vieram desse projeto? A maioria deles vieram Muito bom, dos desafios semanais. muito bom. E é uma obra que você ilustrou, né? Isso. Como foi esse processo de criação dos personagens, dessa ilustração para dentro de uma obra que você escreveu? Escreveu e esqueceu de trazer hoje, que diga-se de passagem. Tá esgotado. Tá esgotado, graças a Deus, foi bom. Pois o desenho eu já gostava de fazer desde de criança, do ensino médio, fazia uns quadrinhos toscos no colégio, ilustrando os amigos nas situações assim de adolescência, né? E com o tempo, eu já estava no doutorado agora em 2017, eu pensei, vou fazer uns quadrinhos correlacionando com documentos históricos que eu já gostava de estudar. A sua formação é história e Isso. você fez um doutorado em arqueologia. Arqueologia. Certo. Legal. Aí pensei, vou fazer um quadrinho a partir de documentos históricos que depois a gente pode usar em escola e tal. Fiz, aí procurei alguém para alguns cantos para publicar e os editores foram muito solícitos em dizer assim, rapaz, tá muito ruim. Você tá começando, a ideia é massa, mas deu um focozinho aí na formação. Aí, em 2020, eu fiz 3 cursos ao mesmo tempo. Eu fiz o curso de quadrinhos com Rafa Pinheiro, no Rio. Fiz a oficina de quadrinhos, inclusive o Luiz foi meu professor. Até uma honra estar aqui lado a lado com o meu professor agora. É toda minha, cara. E fiz o curso de ilustração digital do Daniel Brandão, também com a galera. Com o Rod E- Mendes, né? Foi. Aí comecei a desenvolver mais a parte do desenho mesmo. Quando chegou no livro, né, já tinha escrito os contos, já tinha a ideia dos personagens na cabeça. E alguns deles eu fui rabiscando conforme estava lembrando da ideia, ajudando a passar a imagem do conto, né? Um pouco da experiência da parte de ilustração é essa. Aí dos quadrinhos mesmo já A tenho capa feito também é alguns sua? mais. Não, A capa é? é do Bruno Romão, lá de São Paulo. Muito Legal. interessante. Eu fiz o esboço só e ele deu uma... Deu um upgrade. Professor, eu tive o prazer de participar, tanto com o Luiz quanto com o Nilo, de Bienais, né? Com o Nilo nós participamos de todo o processo ali do Espaço da Palavra, dividimos um stand, e com o Luiz agora na Bienal da Bahia, estamos nos organizando para a Bienal de São Paulo. E é muito legal, porque eu fico acompanhando, eu fico observando. O Nilo, antes mesmo da venda, e era notório que a importância dele maior ali não era o processo comercial. Uma criança, um jovem, um adolescente se aproximava, ele pegava o marcador de página e começava a ilustrar na hora. Cara, e você viu o encantamento daquela criança de levar aquele marcador, de agradecer, de querer produzir um conteúdo. Com o Luiz na Bienal da Bahia, porque também não é comum você conhecer o ilustrador da obra. E no caso do Luiz na Bienal da Bahia, além de ser o editor, Tava o lá, né? escritor, o ilustrador, e poder falar sobre a obra. Como é essa experiência, né? Essa pergunta serve para vocês dois, de poder participar de um evento como ilustrador, como escritor, como editor, e poder sentir o calor do público leitor.
Cara, eu gosto muito de deixar isso claro. Eu desenho... Mas, muito bem. mas eu sou um preguiçoso desenhando. Então, assim, é muito raro eu desenhar. Nenhuma obra minha tem desenho meu, por sinal. Então, muitas vezes eu desenho ali na brincadeira, né? No divertimento. Eu tenho formação no estúdio Daniel Brandão. Fiz tanto o curso do Daniel de desenho, quanto curso de quadrinhos com ele, quanto curso de desenho avançado. Na época era com ele também. Hoje em dia é com o professor João Bosco, que é um grande mestre, autor de Rasga Mortalha. É um desenhista imenso, né? Um cara incrível. Então, mas só que eu desenho de brincadeira, né? Mas isso mesmo assim, às vezes você tá ali sketchando, alguém para... é isso daqui. Aí você já leva pra obra, né? Mas eu acho que, assim, quando a gente é autor... Quando você produz uma obra, eu sempre penso que você nunca produz pra você. Sim. Você produz pro público. Você produz pras pessoas. Você produz pro mundo. Seja um quadrinho ou um livro, você não pode ser vaidoso, né? Eu falo muito quando eu dou curso de escrita, quem aqui já matou o ego? Porque você só vai escrever bem se você começar a matar o seu ego. Se você enforcar a sua vaidade até ela não conseguir respirar. Porque o que você vai dar é uma parte de você inteira para o público. E aquela parte é o tema dela que é importante. A sequência seria uma produção íntima, mas que vai para o externo. Que vai para o externo. Ela sai de você. Tem que entender que ela parte de você. Ela não pode ir voltar. Não, ela é uma percepção... sai de você e ela é do mundo. Ela é uma percepção sua sobre o mundo, em que o mundo agora vai ver e vai se encontrar em meio àquela comunicação, né? Então, quando a gente chega num evento, o que eu tento ver entre as pessoas é como essa pessoa olhou para determinada obra, então aquela obra está ressoando para ela. Aonde que eu posso cutucar ela em meio a isso? O que ela vai ver? Então, na minha cabeça, assim, meio de gente doida, é ver essa linha invisível que liga a pessoa àquela obra. É o feedback natural. Exato. Olhou, gostou. Olhou, gostou. Demorou olhando. Demorou. Né? E aí, muitas vezes a pessoa dá aquele retorno. Cara, eu gostei disso aqui por causa disso. Ali eu já... E aí eu acho interessante que o que é perceber o calor? Na verdade, é como... Eu me sinto como se estivesse tendo como se eu estivesse encontrando as pessoas da tribo. Essa galera aqui faz parte de uma tribo minha... E finalmente eu estou encontrando elas e dando a elas e trazendo elas para perto. Muito bom. Então, é assim também contigo? Eu vou dizer que essa primeira Bienal foi uma experiência fantástica, assim, em vários níveis. Porque, primeiro, era o primeiro livro que eu estava publicando, feito por edital de cultura. E o primeiro evento, né? O primeiro evento que eu participo como autor já foi um evento dessa magnitude, né? De uma Bienal. E foi muito aprendizado, porque no início a gente ficava esperando ali no stand. O pessoal passa, às vezes acha legal a capa, mas não interage tanto, né? Tá todo mundo meio preocupado já em buscar seus próprios interesses. Aí tem um período que você tem que se convencer, meu filho, você vai ter que ser um pouquinho vendedor também. Aí você tem que abordar as pessoas, e uma das opções era distribuir os marcadores personalizados com desenho. Para as crianças era muito legal, porque eu desenhava para aí tava a turma toda, aí eu quero um também, eu quero um também, eu quero um também. E a professora, não, vamos, que a gente tem outras coisas para fazer. E é um efeito que a gente vive, que o escritor acumula funções, né? Que você não vai ser só escritor, você vai ser vendedor, você vai ser responsável pelo seu marketing. Mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado legal que você ganha. É gratificante. É uma experiência muito legal. Quando a gente falou sobre respeito dessa questão do livro, muita gente diz assim, é como ter um filho. Tem lá a sua similaridade. Quando você tem um filho, você tem um livro, um filho, ele é seu, você vai cuidar dele por algum tempo, mas ele vai ser do mundo. Então, você tem que preparar para o mundo. É como o livro, você prepara para o mundo. E tem uma coisa também que é muito interessante. Por exemplo, quando você escreve um livro, que escreve o segundo, aí o pai e a mãe dão atenção mais a quem? Ao caçula. Porque gosta mais? Não, porque o caçula precisa de mais atenção. E aí, quanto mais velho você for ficando lá na sua sequência de criações, de familiaridade com o livro, mais você vai ficar do lado, e a atenção vai ter sempre para aquele que precisa do cuidado, né? A ideia do nosso programa hoje aqui foi
trazer um cara que hoje está à frente da Avante, de uma editora de porte, um cara que é editor, que tem conhecimento. E como o Nilo diz aí, que me encantou lá no Instagram dele, aprendiz de escritor, um cara que tem a sinceridade de falar que como é a sua ilustração, mas que é um quadrinista. Então aqui a gente quer pegar os dois polos para mostrar que a gente está aqui para ajudar de toda forma, para ajudar o escritor para chegar o mais próximo possível. Mas eu tenho uma pergunta interessante para os dois, né, que serve também para o nosso público. Eu queria que vocês respondessem, se possível, olhando para a câmera. O Nilo falou de que um processo, né, de aprendizado, que ele fez cursos e tudo, né? Nilo, isso aí te ajudou quanto nesse processo? Né? E Luiz Carlos, o que você indica para aquele quadrinista apaixonado que lá já faz os seus rabiscos, que tem vontade de botar um projeto no mundo, né, que tem vontade de escrever, de crescer? Então, qual é a opinião que vocês têm sobre essa ideia de fazer um curso? Eu vou lhe explicar mais ou menos. Eu tenho um dos ilustradores. Eu tenho 14 obras. Então, a maioria delas foi ilustrada pelo Leandro Senna. O Leandro Senna é aerografista, é um cara que nasceu com um dom, aos 8 anos já fazia coisas magníficas. Ele reproduz assim uma imagem, a sua imagem, o que você disser, ele faz. Ele foi quem criou a boa parte das minhas personagens visualmente, né? Quem fez lá o processo de ilustração. E ele é um cara que nasceu com dom, nunca precisou fazer curso, essas coisas. Mas nem todo mundo é assim. E mesmo para esse, às vezes, ainda é preciso para entender a técnica. Então a pergunta é, qual a importância de fazer um curso ou cursos, né, dessa questão de aprendizado dos quadrinhos, para quem quer realmente ser um quadrinista profissional? Começamos pelo aprendiz ou pelo professor? Deixa eu dar minha opinião de leigo primeiro, depois o profissional arremata. Eu vou dizer, ano passado eu fiz outro curso lá com o Rafa Pinheiro também, que foi o curso de desenho de cenário. Você pode fazer vários cursos, é importante, como o El falou, para você ter a técnica, né, dominar o básico, porque a gente tem muitos estudos mesmo ao longo do tempo sobre produção. São técnicas que você vai aprender para utilizar. Mas eu gosto de dizer que o curso te leva até metade do caminho. A outra metade é a prática, né? Porque chega um momento em que você vai fazer um curso e diz, não estou pronto ainda, vou fazer outro curso. E aquele exercício que é fundamental da prática não vem, né? Isso é uma experiência que eu achei fantástica no coletivo de escritores, que a gente tinha, né, o ensinamento da técnica na live, mas praticando, né? Então você vai... Não adianta só você ler o manual de roteiro do autor que for. Ele vai te dizer, uma técnica para você manter o suspense é segurar a cena sem resolução por um bom tempo. Mas se você não pratica isso, você não vai aprender a utilizar a técnica. Então tem a sua importância, mas ela é limitada. No caso, ela chega um ponto em que você tem... A teoria, pelo né? menos 50% é fundamental, mas os outros 50% também não pode ser negligenciado. E você, Luiz, como é que você absorve isso de um quadrinista que chega com um projeto para te mostrar, para análise, né? Logo de cara, eu vou primeiro dar suporte ao que o Nilo falou, né? A grande importância... Eu primeiro não acredito em dom. A pessoa nasceu com dom. Isso para mim não existe. Muitas vezes ele lê o mundo de maneira diferente. Não quer dizer que ele tem um dom. Eles têm uma percepção de mundo diferente. Você chama isso de dom? Tá, ok. E a habilidade? Mas ele tem uma habilidade, ele possui um contato, possui uma proximidade. É como uma paixão. Certo. Você não se apaixona por toda pessoa. Você se apaixona por uma pessoa com características específicas. Reinterpretar a arte também é dessa forma. Quando você faz cursos, aí você tem essa interpretação básica. Mas você faz cursos para poder saber como estudar. Tá entendendo? Como é que eu transformo isso daqui numa prática recorrente? O curso ele vai te dar a estrutura, ele vai te dar o esqueleto para você entender como você deve estudar a partir dali. E aí eu concordo com o Nilo. Eu digo até mais. Um curso, uma aula, ela vai te dar 40%. Os outros 60% é tu lá, não só consumindo obras, como produzindo o tempo todo. E para qualquer um que queira começar quadrinhos, e a gente recebe agora muito... Agora eu falo direto pra cá. Perdão. Essa hora é boa. Né? E para qualquer um que quer começar quadrinhos, né? Que quer fazer quadrinhos, tem gente... Eu recebo muitos trabalhos que... Tenho aqui com minha obra de 200 páginas, 7 volumes...
E eu sempre digo, faça primeiro uma tirinha. Quando você fizer 1000 tirinhas, dessas 1000 tirinhas, possivelmente só 10 vão ser realmente boas. Aí você pensa em fazer uma história de 4 páginas. E aí você começa aos poucos, porque o quadrinho em si ele é muito cansativo. Ele toma muito do teu físico, para falar a verdade. Você passa horas por sobre a prancheta. Então, a pessoa que tem a ideia de uma história de 200 páginas, você se garante fazer uma tira por semana. Quando você estiver fazendo uma tira por dia, aí eu digo, agora você consegue talvez chegar a essas 200 páginas. Mas faça uma de 4, primeiro. É muito bom, muito bom. Vou fazer uma pergunta que também serve para os dois, né? De que forma a inteligência artificial tem atrapalhado esse universo de criação? Porque tem muito autor hoje que quer um resultado rápido, não quer passar por esse processo de formação, entender, estar em contato com o ilustrador ou aprender o processo e acaba tentando antecipar. De que forma essa IA tem prejudicado esse universo de criação? Na tua pergunta já está a resposta. Porque ele não quer aprender, ele não quer dar o tempo necessário, ele não quer desenvolver a ideia adequadamente. Ele não quer fazer como o Nilo lá na Bienal, Exato, desenhar na hora. Ele quer o resultado. E o que a IA vai te entregar é um resultado padronizado. Então ele não vai ter uma obra de arte em si. Ele vai ter uma Xerox mal feita. Certo? Que vai utilizar elementos que já estão na internet para poder replicar aquele prompt que ele colocou ali, né? Exato. Ele vai perder a identidade dele. E de que forma isso é prejudicial para a literatura? Eu acho que é prejudicial exatamente nesse ponto. A boa literatura, ela possui identidade, né? Sim. Por exemplo, Machado de Assis, ninguém replica Machado de Assis. Ninguém vai replicar Machado de Assis. Mas você pode aprender com ele. Verdade. Certo? E aprender com ele envolve... Porque todo autor, seja literário ou de quadrinhos, ele é um Frankenstein. Você pega de um autor, pega de outro, aí você se forma através dessas várias referências, o conhecimento de mundo referências. literário, né? Você reproduz muito daquilo que você leu bastante. E não só do mundo literário, mas também da tua própria existência, da tua vida, do teu bairro, da tua família, das tuas relações. A IA não vai alcançar isso. Vai não. É impossível. Então, tua obra sempre vai parecer um retalho de outra e não algo realmente da tua identidade. Algo que vai fazer de você único. Tá entendendo? Então, o que eu acho que a gente vai perder é a identidade junto com a IA. Legal. E você, Nilo, concorda com o professor? Concordo e estava formulando aqui uma resposta enorme, cheia de referências, mas vou ficar um pouquinho mais... Vamos baixar um pouquinho a bola. Porque, realmente, uma época eu estava conversando com um professor lá na Bienal, inclusive, e ele estava falando que era uma maravilha a IA, que estava colocando a filha para fazer o trabalho escolar, que já saía com design profissional. E eu sempre lembro dessa conversa, porque eu estava perguntando, a gente tem algumas teorias diferentes sobre o que é inteligência, né? Aí uma das perspectivas é que a gente tem 7 diferenças de inteligência diferentes. Interpessoal, intrapessoal, lógico-matemática, psicomotora, e tudo. Aí eu até perguntei para ele assim, se a gente tem uma inteligência artística que a gente pode desenvolver, e a escola, bem ou mal, a partir das disciplinas diferentes, matemática, português, artes, ela está desenvolvendo essa potencialidade que a gente tem cognitiva. Quando tu coloca a IA para uma pessoa fazer, tu não está tirando dela a oportunidade de aprender e desenvolver essa capacidade ela mesma, né? E como o Luiz bem falou, a gente perde, de fato, a identidade, porque, retomando um pouquinho o que eu já tinha dito no começo, como a gente tem visto aí na filosofia dos últimos 200 anos, a gente não fala de fora de nós mesmos, né? Então, o autor de hoje, que ele está angustiado, ele quer o resultado, ele quer a velocidade, porque muitas vezes até o próprio mercado deixa a gente nessa ansiedade de estar produzindo o tempo todo, e ele vai querer o resultado rápido, ele está sacrificando essa possibilidade de aprender e a possibilidade de se mostrar, porque a visão dele pode ser original, mas o que a IA vai mostrar é superficial, né? Demais. O copia e cola de tudo. Eu vi um comentário na internet essa semana que eu achei interessante, que tem o pessoal que vende, né, os produtos, você conta a sua história e a IA te dá um livro, né? E ele contando a história de um cara que era do Piauí,
uma cidadezinha lá do Piauí, que ele contou a história, quando ele nasceu, que acordava, aquele frio, tinha preguiça de ir pra roça, né, de pegar água e tudo. Aí diz que no livro saiu lá que acordava pela manhã, estava frio, a neve caía pela janela. Então, ficou maravilhoso, aí bem original, que representa a infância do cara demais, né? Piauí é um Piauí distópico, né? O Piauí depois do apocalipse. Luiz Carlos, eu estou aqui com revisão, né? A capa é maravilhosa, aqui é o material também. E como editor, a gente sabe que o Nilo trabalha com edição, eu trabalho com edição de originais e tudo. No livro a gente tem um processo rigoroso, tem muito cuidado. Nos quadrinhos, como é que se dá o processo da revisão? Ela engloba... eu sei que tem a parte gráfica, né, a parte escrita, mas como é que é feita a revisão no geral, no cômputo geral da imagem, lá do que está exposto lá na fala, tá entendendo? Das onomatopeias, se tem adequação, como é que faz, como é que é esse processo de revisão no quadrinho? É cheio de rascunho. Quando a gente faz a edição de quadrinho, a gente nunca trabalha inicialmente com o material já finalizado, você trabalha com rascunhos. Então, a página tem um rascunho, e aí o letramento é colocado em cima desse rascunho para que a gente possa definir como as coisas vão seguir. Quer dizer que primeiro vem a imagem, são produzidas de forma independente, ou o balãozinho já vem e você insere o balãozinho, ou como é que é? Existe o ideal... Balãozinho que eu falo, a parte sim. A caixa de texto, né? Caixa de texto. Existe o ideal e existe o que acontece. O ideal é... A gente tem um roteiro, o roteiro ele é um documento, não é pra Luiz é roteirista, Luiz é criativo. Não, eu sou um documentarista. O roteiro de quadrinhos ele é um documento em que eu vou dar indicações. O quadrinho ele vai existir mesmo quando a imagem vai surgir. Quando eu insiro a imagem ali, eu tenho um quadrinho. Antes disso, o meu texto ele nada mais é do que um documento. Certo. Inclusive, há alterações do texto depois que a imagem é feita. Legal. Para que a gente possa entender se essas duas coisas estão se comunicando adequadamente. Né? É um casamento. Esse casamento tem que ser muito bom. E aí, como disse, o quadrinho ele consome muito do teu físico. Então, eu não posso ter um quadrinho finalizado e aí editá-lo. Então, tenho que ter um rascunho. Uhum. O rascunho, o ideal seria texto, e aí depois você traz a imagem, que é o rascunho. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente tem um rascunho, a pessoa lê o roteiro inteiro, manda o rascunho e eu faço o letramento em cima daquele rascunho. Entendi. E aí é que há uma mudança ou adequação ou não daquele rascunho. Muito bom. Legal, maravilhoso. Vai, eu vou. Vai lá, mande Vamos bala. lá, eu vou pegar aqui só para fazer uma ilustração. Eu me apaixonei pela leitura aos 8 anos lendo gibis, certo? Lendo Turma da Mônica, lendo alguns heróis. Era uma coisa rara. Minha tia trabalhava vizinha a uma tipografia, ela arranjava emprestada, eu lia à noite, tinha que devolver. Mas eu tive acesso. Né? Depois eu me apaixonei por outro tipo de leitura. Né? Hoje eu estava vendo a minha filha, tem 13 anos, a Luísa, ela gosta muito da Turma da Mônica jovem. Ela passou pela outra Turma da Mônica e hoje ela está na Turma da Mônica. Eu trouxe até um livro dela aqui. Né? Então, o que mudou, né, daquela concepção de quadrinhos, que eu diria de 30 anos, né, que o Maurício de Souza foi um boom na criação desse tipo de quadrinhos? O que mudou desses quadrinhos para hoje? Porque hoje a gente tem uma versatilidade, né, um repertório enorme de gêneros dentro do quadrinho. Mas mudou alguma coisa nessa essência? Eu faço a pergunta para os dois, viu? Os dois podem opinar, que é interessante, eu queria ver a opinião dos dois. Você quer falar, Nilo? Rapaz, eu acho que o principal que muda é o acesso, né? A gente tem muito mais opções de acesso a histórias totalmente diferentes. Mas a gente vê, por exemplo, muitas das tirinhas que começaram na época do Maurício ainda estão por aí até agora, né? Ou mesmo as próprias do começo dele ainda são muito boas hoje. Vamos dizer assim, a gente só tem expandido a variedade de produção, mas não está... Vamos dizer assim, não teve uma revolução que fizesse. Pelo contrário, a gente precisa mais que quadrinhos chegue mais para pessoas, para expandir, para um público leitor. Inclusive relacionando com a discussão anterior, porque está todo mundo cada vez mais preso nessa armadilha de dopamina instantânea, né? Que é o celular, a rede celular. A gente precisa de mais formadores. A gente precisa não entregar a nossa autonomia para a máquina, né? Não desperdiçar o nosso potencial
de aprendizado de várias técnicas. Por isso que eu gosto de dizer que eu sou aprendiz de tudo para máquina. Mas eu acho que eu diria isso. Fundamentalmente, o que a gente tem é uma mudança quantitativa de fontes de acesso. Né? E gêneros também, se E concorda? gêneros, sim. Eu acho que se produz muito mais hoje em dia do que se produzia na época do Maurício. Mas na época do Maurício que eu digo, porque afinal ele ainda está aí Tá na ativa, trabalhando, né? né? A empresa dele, pelo menos, vai continuar nativa durante muito tempo. O Maurício já passou de 80. Já sim. Acredito que sim. Eu espero que sim. Enfim. Tô calculando aqui a idade do homem. Mas o que acontece é que chegou no momento do mercado dos quadrinhos que a gente meio que deu muita razão ao colecionismo. Então você tem quadrinhos super grossos, muito caros, de difícil acesso. E aí eu concordo com o Nilo, que antes você lia quadrinho no jornal, você comprava o jornal, você tinha um suplemento inteiro só de quadrinhos. Você não tem mais isso. A maioria dos jornais tinham as tirinhas, né? E hoje são pouquíssimos. Pouquíssimos que tem. E o espaço da tirinha costuma ser muito menor do que era. Antigamente era uma atrás. página inteira e hoje é uma parte da página e do lado tem ali algum texto, uma redação, alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que esse acesso, você falou, né? A maioria de nós começou a ler através da leitura de quadrinhos. Isso. Né? O quadrinho costuma ser a primeira leitura. Isso. Só que hoje em dia é muito difícil, porque o quadrinho é difícil acesso. E ele tem que ser mais popular, ele tem que voltar a ser popular. Os tempos são outros. Antigamente a gente abria um jornal e ia logo pro quadrinho, né? Então teve muita coisa se eternizou, como a Mafalda, como o Garfield, né? Eu gostava muito dos escrotos, que tinha os escrotinhos. Os escrotinhos do Angelim, né? Bom demais do Angelim. Então isso já não existe, porque ninguém tem acesso a jornal. Também ninguém vai atrás de jornal na internet, é muito raro isso aí. E aí o público que vai não é o público que lê esse tipo de literatura. E aí eu reforço, sua filha gosta de Turma da Mônica jovem, a gente tem que voltar a falar com o jovem também. E tem que ser mais acessível ao jovem. Porque o jovem vai procurar quadrinhos, sim. Os flip-throughs, webtoons na internet mostram que os jovens estão atrás de quadrinhos. Verdade. Eles têm um grande boom de leitura. Só que eles estão atrás de quadrinhos na tela do celular. Sabe? Então, ou seja, eles estão definidos ainda pela tela do celular. A gente tem que voltar a botar nas mãos deles. E tem que ter mais obras. É por isso que na Avante a gente tem o projeto que para mim é o projeto do meu coração, né? Que é o projeto Estalos, que surgiu com a Érica e com o Márcio. Eu acabei assumindo. Que é trazer quadrinhos pequenos, com histórias completas. Tipo esses que você tem aqui, Tipo esses né? que eu tenho aqui. Sabe? Não sei se dá mais... Vamos mostrar para a Vou câmera. mostrar aqui, né? Para a câmera. Opa. Então, são quadrinhos pequenos, de fácil leitura, muito acessíveis. Custo acessível, no caso. Custo muito acessível. Esses daqui estão a R$12. Então, e são histórias completas, com diversidade de traços, com diversidade de autores, todos feitos no Ceará até agora, né? Legal. Então, assim, isso é um movimento pequeno, mas é um movimento. E a gente tem que ter mais essa popularidade. Interessante. Aproveitar essa pegada aí, e essa pergunta também serve para os dois. De que forma os quadrinhos internacionais, de autores internacionais, atrasam ou atrapalham o mercado nacional de quadrinhos? Ou não atrasam? O Raimundo Neto esteve aqui, né? Ele falou que gostava de um quadrinho italiano. Sim. Né? A gente... Os Bonelli da vida, Tex, Pronto, Tex, ele deu esse exemplo. Tex é antigo pra caramba. Tex né? é super antigo. E sempre foi muito popular, viu? Tex. Auxilia ou atrapalha? Cara, eu não vou dizer que o quadrinho em si atrapalha. Eu acho que se eu dissesse isso, eu estaria errado. O que atrapalha é você chegar numa loja e você ter a mochila do Homem-Aranha. Então, o que atrapalha não é o quadrinho. O que atrapalha é o mercado. Por que a pessoa vai primeiro procurar um quadrinho do Homem-Aranha? Porque você liga a internet, tem lá o trailer com o cabo pulando pra cima e pra baixo. Quando o menino descobre que existe um quadrinho, ele vai primeiro atrás daquele quadrinho. E vem cheio de acessórios, né? E vem a mochila, vem o equipamento, vem a máscara, a tudo. roupa. Você se veste Homem-Aranha, você não se veste Capitão Rapadura. Tá entendendo? Cadê minha lancheira do Capitão? Eu quero minha lancheira do Capitão Rapadura, tá entendendo? Então, o que atrapalha não é o quadrinho em si. O que atrapalha é o mercado. É um mercado que ele não te entrega o quadrinho, ele te entrega um estilo de vida e na pontinha daquele estilo tem um quadrinho. Então, uma criança, muitas vezes, que inclusive consome essas coisas, nunca consumiu quadrinho, nem nunca vai consumir. O que vai se interessar por quadrinho, quer dizer que isso é um quadrinho?
Mas é um em, sei lá, 100 pessoas, tá entendendo? E na maioria das vezes essa criança só vai se aproximar desse quadrinho através da influência do pai, de um tio, de um irmão. Que vai dizer, isso nasceu primeiro no quadrinho, toma pra tu ler. Esse aqui é bom. E aí pode ser possivelmente esse moleque vai ler em algum momento Lâmina Azulada, vai ler em algum momento, porque se ele se apaixonar pelo quadrinho, ele vai procurar mais. Legal. O problema é ficar só na lancheira. Inclusive tem um ditado que é muito legal que diz assim: ensine seu filho a gostar de quadrinho, que ele nunca vai ter dinheiro para drogas. É verdade. Muito bom. Uma pergunta para os dois, queria começar com o Nilo aqui, falando sobre os webtoons, que a origem dos webtoons é coreana, né? Geralmente, a gente tem muitos adolescentes hoje que são apaixonados pelas novelas coreanas. Quer dizer, a gente tem mangá, a gente tem muita coisa a ser de gênero diversificado, né? Mas os webtoons, a gente acabou de falar sobre esse tipo de quadrinho do celular. Ele não tende a atrapalhar o mercado editorial, a venda dos quadrinhos físicos? O que é que você acha? Tu perguntou pro Nilo, mas aí tu olhou pra mim. Eu começo com você e depois pro Nilo. Pronto, pra ver o que é que sobra pro Nilo. Eu vou dar uma pequena aula de história aqui, que eu vou ser o chato da vez, certo? E é porque o historiador é o Nilo, viu? Não, o historiador é o Nilo. O Webtoon, ele é uma plataforma em que ele fez o quadrinho funcionar dentro de um determinado formato. Ele não é a primeira. Inclusive, as primeiras tentativas de mostrar o quadrinho na internet vieram do Brasil. Aí foi. Inclusive, digo mais, tipo vieram do o Dorama, Ceará. né? O Dorama de lá, a novela começaram aqui, hoje o Dorama é quem faz sucesso. Inclusive do Ceará, com o Rato do Prédio, do Falex Vidal. Ele foi um dos primeiros a publicar quadrinho online, sabe, assim. Depois, nessa mesma época, isso lá em algum lugar dos anos 90, ainda nos primórdios da internet, sabe, na época dos vlogs. Uhum. Depois veio o Chalaça, do André Diniz, que depois teve uma versão impressa. Mas os webtoons, né, a plataforma webtoon, que ela é uma plataforma, ela soube popularizar, né? Mas quadrinhos na internet, desde que a internet ela é internet, produto, bem direitinho. ela transformou isso em produto e transformou em negócio. Não só em produto, como em negócio, né? E aí, novamente, o que é que atrapalha? O webtoon atrapalha? Não, o que atrapalha é a merda no mercado. Certo? Porque existe um dinheiro injetado lá que vai olhar e dizer, caramba, vou ter mais propaganda, vou ter mais presença, vou forçar o meu autor a trabalhar mais. Mas eu particularmente gosto muito dos quadrinhos para a internet, porque permitem que você não espere por ninguém. Você faz, publica e é isso aí. E não seria uma solução, desculpa te interromper o seu momento de fala. Fica tranquilo. E não seria uma solução, de repente, pegar algum tipo de obra e, ao invés do investimento para poder publicar o quadrinho físico, investir nessa publicação digital, impulsionar como o mercado vem fazendo? Aí tu quer que o cara vá contrário à maré mesmo, né, bicho? O cara da editora. Não, mas eu gosto do pensamento dele por conta da ideia do seguinte, não seria uma solução em termos financeiros. Isso. Em termos financeiros, não seria. Porque aquilo que a gente emprega na impressão, e aí você vai de feira em feira, de trabalho em trabalho, você empregaria em pessoal. Porque na internet, a internet é um mar de coisas. Os webtoons, inclusive, dentro desse mar de coisas, o webtoons é uma pequena porção. Dentro dos webtoons, tu vai ter que disputar com o mundo inteiro. Não estou disputando só com o Brasil ou com o Ceará. Eu estou disputando com o planeta inteiro. Então, vou ter que pagar pessoal, vou ter que pagar marketing, vou ter que pagar distribuição não, alcance. Então, aquilo que eu iria investir no impresso, eu vou ter que investir em equipe. Sim. Sabe? Porque o webtoon tem aquela coisa. Você lê um webtoon, a maneira mais básica é você lê um capítulo por semana. Mas um capítulo por semana, muitas vezes, é desenho de um mês. Tá entendendo? Em que eu tenho que estar lá, semanalmente, cutucando a pessoa. Vamos lá. Tem gente que para a vida inteira para poder investir tudo em webtoon. E o resultado só vem 5 anos depois. Legal. Nilo, sobrou alguma coisa? Dá para falar um pouquinho sobre o processo, relacionando até com a outra conversa, né? De que a gente tem que fazer o quadrinho ser acessível de novo para todo mundo. Um exemplo legal que a gente pode se espelhar mais ou menos é quando a gente vê, por exemplo, o mercado de quadrinhos japonês, né? Dos mangás,
que ele é muito setorizado mesmo. Tem nichos definidíssimos ali. O shonen é para meninos até 12 anos e o shoujo é para meninas da mesma idade. Aí tem o seinen, tem vários... A própria produção do mercado já é definida para ter vários gêneros para atingir públicos-alvos diferentes, né? E a parte do Webtoon meio que faz isso também, né? Você consegue entrar no aplicativo ali, vai atrás do seu nicho que te interessa, se é ficção científica, se é fantasia, se é isekai ou o que quer que seja. Mas, né, como o Luiz falou, também a gente está sempre muito refém de toda a capitalização das plataformas, né? Você tem que ter um investimento muito grande para poder conseguir que, sei lá, o teu trabalho esteja naquele banner principalzinho do aplicativo, que vai ter 300 mil visualizações no mundo inteiro. Mas até chegar nisso, né, vai ser uma concorrência desleal com o mundo todo. E diga uma coisa, tem o dia 28 de setembro, que é dia do quadrinista estadual, em homenagem a Luiz Sá, né? Isso. Criado lá do Reco, Bolão e Azeitona, né? Até o Renato Aragão usava muito isso quando ia apresentar, que é Reco, Bolão e Azeitona. Ele apresentava os Trapalhões com essa referência, e pouca gente sabe que é uma referência a Luiz Sá, criador dos quadrinhos. Quem são os grandes... Tico. O Tico-Tico, né? Quem são as grandes referências que nós temos aqui, vocês podem considerar que as maiores referências no quadrinho, os quadrinhos cearense, ou merecesse um destaque. Aliás, eu queria aproveitar aqui e mandar um grande abraço para dois amigos, Chico Oliveira, que na data desse programa da gravação está fazendo aniversário, a gente tem que ficar aqui, meus parabéns. E felicidade, Chico. Para Zé Wellington, caba danado, arrochado. Zé Wellington é um grande amigo, irmão mesmo, de jornada. Parceiro, gente boa demais, que eu quero que vocês dois um dia venham aqui pro programa, quero trazer os dois aqui, ver se eu trago o Chico e o Zé Wellington lá para falar das pistolagens dele ali dos quadrinhos. O Zé tem uma coisa interessante sobre eu e o Zé, a gente é amigo há muito tempo, a gente meio que começou praticamente juntos, né, no quadrinho. E ele costuma revisar minhas obras e eu costumo revisar as deles. Então a gente faz essa curadoria um do outro, né, o tempo todo. É um grande amigo, é uma pessoa que tem um carinho imenso, então um abraço também forte, Zé. Cara, eu acho que as nossas maiores referências, assim, no Ceará, o Luiz Sá, que é não só uma referência cearense, mas brasileira, inclusive você falou no Reco Bolão e Azeitona, lá em Pacuti, e eu vou falar pra câmera mesmo, lá em Pacuti acontece uma vez por ano a mostra Sesc HQ. E quando você entra na cidade de Pacuti, o que você encontra é estátuas do Reco Bolão e Azeitona feitos pelo Jim Brinquedinho. Olha que legal. Cara, maravilha. Esse ano, eu não sei se eu posso falar isso, não. Não, até eu tenho que me corrigir, porque eu falei pra ele vir falar de pistolagem aqui, porque ele não é pistoleiro. Eu tô me referindo ao livro dele, Mata-Mata, que é fantástico, viu? É um trabalho maravilhoso dele. Desenhos, inclusive, do Rafael Dantas, outro grande amigo. Mas lá acontece em Pacuti uma vez por ano mostra Sesc HQ, e tem lá a estátua do Reco Bolão e Azeitona. Hoje a gente também tem a estátua lá do Jumentinho Vanderlei. E eu soube que talvez Jumentinho Vanderlei. Criação do JJ Marreiro. Que legal, cara. E eu soube que ia ter uma estátua do Capitão Rapadura. Não sei quando vai ter, em que momento vai ter, mas Pacuti está se tornando a capital cearense do quadrinho. Uma vez por ano a gente vai por lá e é muito bom o festival. Limoeiro, durante um bom tempo, também ocupou esse espaço, né? Através do Ed Baines. Do Ed Baines. Que eu acho que ele trouxe muita referência internacional para dentro do quadrinho, principalmente cearense, né? É bom lembrar que o Ed Baines já foi ponta de lança da DC Comics. Era o cara que desenhava a Liga da Justiça, tá entendendo? Que dentro do quadrinho americano, você tá no pináculo, tá entendendo? É o topo mais alto. Vamos pro desafiozinho no minuto? Vamos lá, daremos início agora aquela resposta rápida. Eu vou pro Luiz Carlos, você vai pro Nilo. Perfeito, então. Vamos lá. Pronto, você tem um projeto aí chamado Rasga Mortalha, que aborda a questão do cangaço em 1930. É interessante buscar assim, origens do cangaço. O que representa esse projeto seu aí em um minuto? Ele aborda alguma coisa sobre Lampião ou é uma vertente diferenciada? Rasga Mortalha, feito por Adams Pinto e John Bosco, é um quadrinho que ele tenta, na verdade, falar sobre a amizade. É a amizade entre um pistoleiro e uma menina. É o resgate da inocência.
é um quadrinho que fala muito sobre infância perdida e infância encontrada. Tem vou atrapalhar um minuto aqui, que você fala em Acabou de Adams... atrapalhar, porque É, a gente mas tá eu vou dar atrasado. desconto, porque você falou no Adams Pinto aí, o Adams Pinto, ele tem as obras literárias, são bem puxadas assim por um trash, um terror, uma coisa bem violenta. É por isso que ele foi selecionado também, porque ele tem essa habilidade? Cara, é engraçado. O Adams é um grande parceiro, gente boa. A concepção do Rasga Mortalha, ele parte de duas frentes, certo? O Adams procurou o PH Santos, que ele é um amigo mais próximo, né? E o PH adora o texto do Adams, adora o Jardim dos Famintos, que é a obra anterior dele. Enquanto Rasga Mortalha chegou até mim através dos desenhos do Bosco, que já é um grande amigo. Disse, cara, eu tenho que publicar o Bosco. E aí, quando a gente chegou na reunião editorial, tava eu, a Érica, o PH, né? O PH disse, cara, eu tô com uma obra aqui que eu acho que a gente tem que publicar. Porque o Adams tem um texto excelente, esse texto dele é muito bom. Aí eu falei assim, o Adams? Tu tá falando de Rasga Mortalha? Aí ele, Por quê? Porque eu tô com essas páginas aqui do Bosco. Então, já foi uma obra que foi vinda através dessas duas frentes. A gente apoiou ela porque são dois grandes artistas, né? Que a gente olhou disso muito certo mesmo, viu? Não, Rasga Mortalha é um dos nossos trabalhos que a gente tem mais orgulho de ter publicado mesmo. O texto do Adams é afiado, o desenho do Bosco é Incrível, não tem como... Não perfeito, tem igual, não tem igual. Eu não tenho adjetivos pra dizer. Como desenhista, é um desenho que você olha e diz, um dia se eu conseguir desenhar metade disso aqui, eu tô feliz. Eu já consegui algo. Vamos voltar por um minuto? Vamos lá, Nilo, agora é aí você. Nilo, hoje se você fosse indicar uma história em quadrinho para criança, para um adolescente, que gênero que você indicaria e por quê? Rapaz, agora tu me pegou desprevenido. Em um minuto. Pra falar em um minuto, eu vou passar esse um minuto só pensando. Pode ser Marvel, Mônica, o que é que você imagina aí? Eu vou dizer que comece com estalos. pra fortalecer a cena da gente, ajudar um pouquinho a produção. Alguns deles eu já conheci. Tem a primeira do Márcio idade? é massa. Até agora que eu saiba, não. E nem tem planos para isso, né? De ter restrição. Eu sempre tento fazer com que a Estalos possa abordar um público muito grande. Geral, né? É. Ah, bem legal. Então pronto, vamos começar por aí. Tá de parabéns, pela primeira vez alguém cumpriu um minuto. Eu ainda atrapalhei o Luiz, mas a primeira parte dele foi bem feita, né? Foi Tinha perfeito. finalizado, cara. Finalizado, deu bom. A gente Eu vou aproveitar aqui, professor, rapidinho, a gente tem um pouquinho de tempo. Eu gostaria que o Luiz apresentasse o livro do Miguel Ferreira, né? O Lua de Prata. É um grande amigo, tem um trabalho maravilhoso, é um escritor e ele também é ilustrador lá de Juazeiro do Norte. Grande abraço, meu amigo. Esqueci não, hein? O Miguel Ferreira, inclusive, eu acho que ele mostra por que a Avoante existe, sabe? Nossa necessidade sempre foi buscar as potencialidades cearenses e levá-las para o mundo. E na primeira feira literária, que aconteceu organizada pela Secretaria de Cultura do Ceará, um beijo grande, Maura, eu conheci o Miguel Ferreira. Foi a feira de Có, não foi? Não, foi na feira de Sobral. Ah, verdade, isso mesmo. Naquela época foi Sobral, Icó e eu acho que era Aracati, se não me engano. E aí na feira de Sobral, foi a primeira feira, a gente foi, eu fiquei no mesmo quarto que ele suportando meus roncos, né, e tal. E aí a gente fez uma amizade muito rápido. E ele me falou dessa história. E ele disse, cara, eu não sei se alguém teria interesse nisso. Quando ele começou a me contar, e o Miguel é um grande contador de histórias. Sim, ele tem muitas histórias. Eu tenho muito interesse em publicar esse trabalho. Muito interesse, que está dentro do que a Avoante espera. A gente quer contar histórias nossas. E tem uma história sobre dois cangaceiros que eles vão ser acoitados, né, por um senhor de terras, né, por um coronel que ajudou eles. E no meio desse processo, eles acabam, para poder pagar a estadia, eles estão à procura de uma criatura que tem assolado a região. E aí é interessante, é massa a história, porque é uma história fantástica, uma história com lobisomem, um terror com aventura. E o Miguel, ele utiliza muitas referências dele. Botar aqui no copo, né? Utiliza muitas referências dele de filme de ação, mas também passa pela história da avó dele. Porque a avó dele foi como romeira para Juazeiro, né? Então ele pega um pedaço da avó dele e mistura com fantasia ali.
Então é uma história muito regional, mas também muito pessoal. E, cara, é uma leitura que se lê assim. E bota originalidade. É nisso aí. muito bom. maravilhoso, é muito maravilhoso. bom. É. Então, o Miguel é uma grande alegria ter encontrado. Quero publicar mais ele, mas o bicho é difícil de publicar, viu? Na verdade, ele não produz só literatura, né? Não, ele é produtor cultural lá na região Ele do faz de Crato, tudo. Juazeiro. Trabalha de música, animação. Inclusive ganhou um edital de animação. Tá produzindo animação de um cordel dele, em que ele reconta a história do João e o Pé de Feijão. Então, é difícil publicar porque o homem não para. É Né? uma Porque máquina de produzir. É uma máquina de produzir, né? O Jesse Quirino costuma dizer que o Matuto, ele entende de acasalamento de muriçoca a atracação do navio, entendeu? E o Miguel Ferreira é exatamente essa pessoa. De tudo no mundo ele sabe um pouco. Bom, viu? A gente tá chegando ao final, professor. Rapaz, a gente acabou é já. muito tá pouco pertinho, tempo. Eu Nossa queria ver aqui Senhora. o seguinte... Onde é que a gente pode encontrar o material do Nilo? Começar aqui, que é mais breve, eu acredito. E você fazer aqui, vender o seu peixe aqui com a voante aí. Eu vou fazer uma pergunta final. Faz a sua pergunta pro Nilo, eu vou fazer uma pergunta final para ele. Ele tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Nós temos 5 minutos, 2 minutos e meio para cada um. Pergunta pro Nilo, primeiro já deu início. Primeiro pode e aí encontrar o teu material. Vou fazer uma pergunta aqui. aqui. A gente encontra o teu material, o teu livro. Certo. É um segredo para todo mundo, meu livro ainda não está esgotado. Eu realmente vacilei, esqueci de trazer hoje aqui, mas dá para encomendar comigo mesmo, pode ser pelo Instagram, @Nilo_Nobre. Atualmente estou fazendo parte de dois coletivos de quadrinhos diferentes, né? O coletivo Saruês, que são artistas de todo o Brasil, e a gente está fazendo... Está produzindo agora um projeto que envolve investigação sobrenatural a partir de fóruns de internet, com um projeto de talvez uma publicação de Brasil, Dieselpunk, para o próximo ano. E estou participando também do coletivo de artistas da Terror em Nanquim, né? A gente está produzindo o volume 3. Muita coisa vem por aí, né? Logo. Então, quem quiser, segue no Instagram aí, ou no TikTok, @Nilo_Nobre, para pegar algumas notícias aí desses... E o livro é Contos para Ler no Alpendre. Você vai lá no Instagram do Nilo Nobre e recebe em casa autografado. E já vai acompanhando as novidades. Vamos lá, Luiz. O Luiz, junto com a Érica, quero mandar aqui um grande abraço para a Érica. Eles têm uma equipe maravilhosa, a Natália. Eu não sei o nome dele e ele vai me perdoar, mas todo mundo só conhece como Cabeça. Na verdade, esse projeto deles não é só um processo editorial, não é só uma editora. Falou em Cabeça, você olhou para mim, não olhe para mim, não. É um ecossistema, né? Isso. Hoje eles cuidam da editora, que é a Voante, da livraria, que é a Reboot, da fanzine. Fala um pouco, apresenta e diz aonde o nosso espectador, o nosso seguidor, ele consegue encontrar esse material. Tudo começa, na verdade, com a Reboot Comic Store, né? Que é um negócio da Érica Salles. E, inclusive, a Voante hoje é uma empresa separada da Reboot, mas... O ninho inicial da Avante foi a Reboot. A árvore da Avante, onde a gente planta o nosso ninho, foi a Reboot, que começou exatamente com estalos. O grupo Reboot também tem a fanzine, né? Que é outra loja deles. Você pode encontrar as lojas, no caso, a Reboot ali no Shopping Benfica, no bairro do Benfica. E a fanzine, hoje em dia, é ali no centro. Não vou saber o endereço certinho, mais próximo do JF, né? Se eu não me engano. Verdade. Então lá você encontra a fanzine, que é mais voltada à ideia de sebo. Lá é loja, mas também é sebo, que já é uma tradição da própria fanzine. Legal. Aqui tem Rua Barão do Rio Branco, 1687. Exatamente, é isso mesmo. Rua Barão do Rio Branco, 1687. Então, lá... E as obras da Avante você pode encontrar através do nosso site, avoanteeditora.com.br, mas você também pode comprar direto pela Reboot. Perfeito. Né? A Reboot também dá esse nosso suporte à nossa primeira loja parceira, né? Fechado. E na Bienal de São Paulo, né? E agora na Bienal de São Paulo, futuramente. E a gente sempre participa das feiras literárias, a gente tem, com a parceria com o Sesc, a gente está sempre no Sana, através do espaço de quadrinhos do próprio Sesc, acho importante falar. Então...
Então, por aí. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Gostaríamos de agradecer tanto ao Nilo quanto ao Luiz. Vem uma equipe junto com você, né? A equipe da editora. E ao professor, por mais uma vez. Vamos ver aí. Agradecer também aos quadrinistas por manterem viva, né, essa arte milenar e com tanta qualidade, né, no nosso meio, viu? Um grande abraço, obrigado pela presença. Obrigado e a pelo gente convite. fica por aqui. Lembre-se, curtam, mandem aí para os seus amigos, compartilhem. A gente precisa disso. O programa da Aprendiz, que é feito por você, para você, caro leitor, caro escritor. Grande abraço a todos. Abraço.